Vamos para mais uma aula de PowerPoint e nessa aula nós vamos falar de botões de ação. E para isso eu já fiz aqui uma apresentaçãozinha falando sobre curiosidades e eu criei 5 slides. Então eu tenho esse primeiro slide que é um slide tipo uma capa. Eu criei um segundo slide que eu chamei de menu e eu tenho 3 slides com as curiosidades. Então eu tenho o slide curiosidades parte 1, curiosidades parte 2 e curiosidades parte 3. Então eu quero mostrar que aqui no PowerPoint a gente consegue colocar botões de ação. Então qualquer imagem, qualquer objeto que eu tiver no PowerPoint, eu consigo configurar ações nesses botões. E essas ações vai servir para direcionar para outros slides dentro da sua planilha, para outro arquivo, para um site, um endereço de um site. Então eles têm bastante funcionalidade. Nesse exemplo aqui, eu vou querer usar os botões de ação para criar um menu. Então se eu vier aqui na telinha que eu criei o menu, eu quero que quando eu estiver apresentando, vou abrir essa apresentação aqui. Quando eu estiver nessa tela da minha apresentação, quando eu clicar no parte 1, ele direcione para o slide da parte 1. Se eu clicar no parte 3, ele direcione para o parte 3 e assim sucessivamente. Então eu consigo fazer isso utilizando os botões de ação. Vamos ver então como que funciona. Então, como eu disse, a gente pode colocar ações em qualquer objeto. Eu poderia ter uma imagem aqui, né? Eu poderia colocar nessa imagem, posso colocar aqui uma setinha, alguma coisa. Nesse exemplo eu vou usar uma autoforma. Então eu vou vir em formas e vou criar aqui uma setinha, por exemplo. Então eu clico na setinha, ó, e vou clicar para criar essa seta. Então eu vou colocar uma seta em cada um dos itens do meu menu. Se eu segurar a tecla Ctrl do meu teclado e arrastar a setinha, ele faz uma cópia. É a mesma coisa que eu copiar e colar, mas assim eu consigo manter o padrão da seta e um alinhamento bem mais fácil. Então tenho aqui 3 setas. Então vamos colocar uma ação aqui na primeira seta. Cliquei na seta, no menu Inserir, eu tenho a opção Ação. Eu tenho também a opção Link. O link é quando eu quero direcionar para um determinado website. Então eu posso vir aqui e simplesmente colocar o endereço do link que eu quero. Ou um arquivo também vai funcionar. Mas aqui eu quero mostrar a ação. Então no botão Ação, me abre a janelinha de configuração de ação. E aqui eu posso especificar as ações que eu quero executar. Posso fazer isso quando o usuário clicar com o mouse ou quando o usuário mover o mouse em cima daquele objeto. Vamos usar aqui o clique do mouse. Então, ação ao clicar, o que o PowerPoint vai executar quando clicar nesse objeto? Então eu tenho as opções de colocar um hiperlink para várias opções aqui, ó. O slide anterior, o primeiro slide da sua apresentação, o último slide exibido. Posso usar para finalizar uma apresentação. Posso usar para colocar um URL de um site também, para abrir outra apresentação, para abrir um determinado arquivo diferente, um arquivo do Word, por exemplo. E eu tenho a opção aqui, Slide Reticências. Essa opção aqui é bem legal, vou clicar nela, porque ela vai te mostrar todos os slides que tem na sua apresentação, e aí você vai escolher para qual slide você quer direcionar quando for clicado. Então nesse meu exemplo aqui, eu estou colocando para o parte 1, então basta eu selecionar aqui o slide que eu quero, que é curiosidades parte 1. Vou dar OK, Vou fazer a mesma coisa na segunda seta, que é do parte 2. Então eu venho em ação, escolho o hiperlink para slide parte 2. OK. Mesma coisa parte 3, ação, hiperlink para slide parte 3. OK. Então eu coloquei ação nas minhas 3 setas, direcionando para cada uma parte do meu documento. Vamos executar para ver como é que ficou? Então eu estou aqui no Curiosidades,
Se eu colocar o mouse em cima, eu já vejo que tem uma setinha mostrando que tem um link ali. Então se eu clico aqui na seta da parte 3, ele vem para curiosidades parte 3. Porém, se eu quisesse voltar lá para o menu agora, eu teria que voltar com a setinha um por um. Então seria legal eu colocar também um menu em cada um deles para que eu possa retornar para o menu e fazer uma nova escolha, em vez de vir aqui e ter que voltar um por um. Vamos fazer isso então. Vou vir aqui na curiosidade parte 1 e vou criar aqui uma forma de eu voltar para o menu. Então vou inserir mais uma forma, vou botar aqui mais uma setinha e vou colocar um texto aqui. Para colocar esse texto eu vou usar o menu inserir formas e vou pegar uma caixinha de texto. Aqui eu vou escrever menu. Então quando eu clicar nessa setinha eu vou querer voltar para o meu menu. E vou criar mais uma setinha, eu vou copiar essa para baixo. Vou copiar o texto também para baixo para ganhar tempo. E vou escrever aqui sair. Então todos os slides eu vou querer também isso aqui, ó. A pessoa pode voltar para o menu ou pode sair e terminar a apresentação. Então vamos colocar aqui o link no menu. Cliquei na setinha, menu inserir, ação. Vou escolher o hiperlink para, nesse caso aqui, eu vou escolher o slide que eu quero, que é o slide 2 aqui, que é o meu slide do menu. Ok. E vou colocar o sair. Vou clicar na setinha, inserir ação. E aqui eu vou escolher o hiperlink para finalizar a apresentação. Para quando clicar, ele sair da apresentação. Fiz isso na curiosidade 1. Como na 2 vai ser igual, eu posso simplesmente copiar tudo, Ctrl C. Venho na curiosidades 2, Ctrl V para colar. Venho na curiosidade 3, Ctrl V também para colar. Ficou muito grudadinho, vou chegar um pouquinho para baixo. Prontinho. Vamos testar agora como ficou. Vou vir aqui, vou apresentar. Tá aí o meu menu aberto. Vou para a parte 2, cliquei, direcionou para a parte 2. Aqui eu tenho a opção de menu e sair. Vou voltar para o meu menu, ele volta para aquele menu. Vou para a parte 3, menu sair, vou para o meu menu. Parte 1, menu sair, não quero mais continuar, posso sair, clico na setinha de sair e ele finaliza a apresentação. Então é um recurso bem legal, bem bacana, que você pode utilizar aí quando é uma apresentação que você vai direcionar de acordo com determinados itens, né? Que não é uma sequência direta. Então espero que você goste aí desse assunto. Se eu vier aqui ainda em inserir formas, lá no finalzinho das formas, se eu rolar aqui embaixo, eu tenho a opção botões de ação. E aqui também tem umas sugestões de botão que você pode usar para aplicar essas ações. Então aqui, por exemplo, se eu pegar essa setinha e desenhar ela aqui, ó, é uma setinha padrão para ir para o próximo slide. Então ele sugere que quando você usar esse botão, seja para o próximo slide. Mas você pode também alterar para qualquer um sem problema. Vou mostrar outro aqui, ó, inserir formas. Cá no final nós temos várias opções. Vou pegar essa outra aqui agora. Vou criar aqui, é uma teclinha de uma casinha que significa home, ou seja, serve para você ir para o início da apresentação. Então ele sugere que você use esse botão para ir para o primeiro slide. Então você pode também usar esses botões aí personalizados que já tem junto aqui das formas, que são os próprios botões de ação que o PowerPoint te oferece, tá? Mas além dos botões, você pode usar qualquer autoforma ou qualquer imagem para inserir essas ações no documento. Então é isso aí. Espero que você tenha entendido. Se não tiver alguma dúvida, volta no vídeo. Se tiver ainda dúvida, pode me mandar mensagem que a gente esclarece. Um abraço e até a próxima aula.